Dores pós-treino indicam que o treino foi efetivo? Mensagem do Gabriel. Eu vou melhorar a pergunta do Gabriel. Dor tardia pós-treino com certeza demonstra que você fez um bom trabalho. Mas, e quando você não sente a dor tardia pós-treino? Significa que você não levou seu físico ao limite? Quais são os mecanismos que geram essa dor tardia pós-treino? Dr. Gabriel Kaminski. Os caras querem me foder. Eu complemento. Vai, manda aí que eu complemento aqui. Vai. Então vamos diferenciar dois tipos de treinamento. E a gente vai diferenciar três tipos de treinamento. Três tipos de treinamento baseados em qual é a principal fonte de energia para o exercício. Primeiro treino, força bruta. Séries muito curtas. 1 a 5 repetições. A série dura poucos segundos. Qual que é a energia para fazer esse exercício? ATP que está disponível ali. Né? Beleza. Intermediário, treino de hipertrofia. É uma mistura de ATP, uma mistura de fermentação e um pouquinho de aeróbio, né? De respiração celular com oxigênio. Terceiro tipo de treino, o treino cardio mesmo. O cara que vai correr na rua, que o músculo dele se alimenta do processo aeróbico. Eu acho, Cami, que ele está ligado, ele está falando sobre a musculação mesmo. Sim, mas eu estou diferenciando para a pessoa pegar entender. Tudo. Para pegar tudo. Então, dependendo do que é a matriz energética do exercício, que depende da intensidade do esforço, ou seja, na bioquímica, quanto mais intenso o esforço, menor é o tempo que você consegue fazer ele. Por isso, um treino de força, você vai fazer no máximo 1 a 5 repetições, porque é tanta carga que é impossível fazer 10 repetições. E aí a gente diferencia os estilos de treino pela principal fonte de energia utilizada. Então, para hipertrofia, que é o meio do caminho, você vai ter a geração de ácido lático, porque você vai fazer fermentação. A geração de ácido lático é o que vai dar a dor tardia no músculo. Então, se você está treinando até a falha, você está gerando ácido lático dentro da musculação. Você está fazendo uma carga que você vai aguentar no máximo 1 minuto de série, no máximo. E aí sim você está usando ácido lático, vai estar produzindo ácido lático, vai ter dor tardia. Agora vamos a desdobramentos. Se você é um cara que tem um bom condicionamento cardiorrespiratório, você vai acumular menos ácido lático, porque vai dar tempo de chegar mais oxigênio durante a série, durante a execução do exercício, no músculo, e aí você vai acumular menos ácido lático. Então, o cara que tem um bom condicionamento, ele vai ter menos dor. E não quer dizer que a série foi menos intensa. Quer dizer que ele está mais preparado para o exercício. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é limiar da dor. A dor, ela é uma interpretação de um sinal químico no cérebro. Algumas pessoas não sentem dor. E ela, a ponto de se lesionar treinando, arrebenta o músculo e ele não sentiu dor para parar antes. Né? O caso do Pacho, o Correia, são caras que são muito resistentes à dor. Então eles vão treinando até que, pum, estoura o músculo e fala, caralho, ele não sentiu dor antes. Então é difícil você dimensionar a dor como um resultado de um bom treino ou não. Às vezes o cara fica com muita dor, muita dor, porque ele simplesmente não está preparado para fazer um treino. Que é o caso do cara que fica um mês sem treinar, vai treinar e fica inteiro fudido. Quer dizer que ele fez um puta treino de um Mr. Olímpico? Não, quer dizer que ele não está preparado para o esforço. Ele não está condicionado. Exato. Agora, o que eu também gostaria de acrescentar é o seguinte. Muitas vezes a sua dor tardia pós-treino não vem por 2 fatores. Falta de consciência corporal, que faz com que você não ative o músculo da forma correta, ou mesmo falta de manipular o estímulo, de alterar o estímulo. E aí o seu corpo começa a se acostumar com o que você faz. Não é porque você carrega 50 quilos de cada lado no supino que você vai ter um peitoral incrível. Eu participei do podcast com o Rafinha Bastos e quem assistiu viu. Ele falou, Renato, eu gostaria de mudar meu físico, gostaria de transformar meu físico e eu treino forte. Cara, eu faço supino reto com 50 quilos de cada lado. E ele, na época, não tinha um físico atlético. Ué,
como um cara supinando com mais de 100 quilos, porque contando com a barra mais de 100 quilos, não tem um físico atlético. Porque não é necessariamente a quantidade de carga que você carrega, estou falando em relação a treino, tira os outros pilares, nutrição, descanso. Está ligado à forma com que você periodiza o seu treino, a quantidade de exercício que você faz, o limite que o seu corpo precisa sobrepor. De repente, ele vai ter um resultado absurdo no peitoral dele, tendo baixado as cargas e tendo alterado o tipo de exercício. Talvez não feito supino, feito outros exercícios. Ou mudar o tempo sob tensão, fazer mais devagar. Mudar o tempo sob tensão. Então, o que eu entendo? Pelos longos anos que eu treino, eu preciso muito mais do que aquela dor tardia pós-treino, sentir o pump enquanto eu estou treinando, sentir que o músculo está bem ativado, bem irrigado de sangue. Isso eu falo, opa, eu estou contraindo, porque o músculo está cheio. Segundo, no outro dia, eu perceber, mesmo que no geridor, que houve algum processo inflamatório. Pô, eu vou alongar, me incomoda para alongar, cara. O músculo, ele avisa, tô me recuperando, tá? Eu vou fazer um outro, olha, eu tô sentindo, ele tá dizendo, você mexeu comigo e eu estou num processo inflamatório que está em processo de recuperação. Isso, mas eu não tive dor, tudo bem, mas você teve um sinal de que houve um estímulo suficiente para gerar o que a gente chama de supercompensação de tecido muscular, que é um processo catabólico realizado no treino de musculação para depois um processo anabólico ao qual os seus músculos se tornarão maiores e mais fortes devido ao estímulo que você deu para ele dizendo, olha, isso é muito forte para você, preciso deixar esses músculos mais resistentes. É igual o pé do mendigo. Uma coisa importante, até que o Renatão falou que é legal, porque quando você estuda também o sistema imunológico, tá tudo ligado a isso, né? Porque a célula do sistema imune, ela participa do processo de hipertrofia. Então a dor, né? Quando o macrófago, o neutrófilo entra no músculo e ele é chamado por uma histamina que foi destruída pela célula, então você tem uma fagocitose, que seria uma limpeza local, e essa inflamação do dia seguinte está muito ligada a isso. Então o sistema está trabalhando, por isso não tomar anti-inflamatórios nesse processo. Então casa muito disso. Então o sistema imunológico tem muita ligação com interleucina 6, e interleucina 6 é anabólica para o miócito, para gerar o processo de aumento de massa muscular. Então tá tudo ligado. Tudo ligado. E por isso muita gente recomenda fazer um cardiozinho pós-treino para acelerar a limpeza do tecido. Então, assim, você tá com a perna super inflamada, um baita de um pump, tá cheio de ácido lático, faz uma bike sem carga, só para trocar o sangue do tecido. Sangue ali. Exato. Circular. Aí você pega o Tom Platz e ele pedalava pós-treino. E o que tem o pé do mendigo? O pé do mendigo... Lá vem o pé do mendigo e musculação é a mesma coisa. Por quê? Ele vai engrossando porque ele vai sendo machucado. Até o ponto dele andar no caco de vidro e não cortar. O músculo ele vai aumentando ao ser machucado no treino. E ele vai cicatrizando cada vez mais forte.